Boa tarde. Opa, nós estamos chegando aqui para mais uma live. Boa tarde para todos vocês. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. E como sempre, a gente começa com uma palavra para aquecer o nosso coração, porque o nosso coração também precisa ser aquecido sempre. E hoje tem uma palavra linda que tem tudo a ver com tudo que a gente vai falar, né? Lembrando que eu já vou colocar aqui o tema da nossa live: mitos e verdades sobre queda e quebra capilar. Olha aí que tema super legal, hein? Muito bom esse tema. Mitos e verdades sobre queda e quebra capilar. Então vamos começar ali com a palavra para aquecer o nosso coração. Ela está lá em Salmos, no Salmo 139, versículo 14. Fala assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo admirável e tão maravilhoso fui formado. Olha só que lindo. Aqui o salmista falando: eu te louvarei, porque de um modo admirável e tão maravilhoso eu fui formado. Ó, todo o nosso corpo foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem disso. A minha alma sabe muito bem, porque lá no íntimo do nosso ser a gente acredita que de uma maneira maravilhosa nós somos formados. Nós somos, gerado ali em Deus mesmo, primeiramente, depois gerado ali no ventre da nossa mãe, de uma maneira maravilhosa, admirável, que assim estuda e não consegue ter ali uma resposta para como isso aconteceu. Então isso é para deixar para você o quão especial você é, o quão especial nós somos, porque de uma maneira admirável, de um modo maravilhoso, cada parte do nosso corpo foi formado, e por isso nós estamos aqui, porque nós somos obras das mãos de Deus. Eu acredito muito nisso, sou muito grata por isso, e quero que você tenha essa gratidão no seu coração, porque uma coisa que eu tenho certeza: a gratidão, ela traz muitos benefícios, traz mais alegria, traz mais vontade de viver, traz mais empoderamento, traz mais tudo na nossa vida, né? Força, ânimo, coragem, vigor, tudo que nós precisamos. A gratidão, ela é ali um dos motivos que a gente deve ter todos os dias, né? Todos os dias a gente deve ter, se não tiver nenhum, mas deve ter todos os dias o motivo de agradecer por termos sido formados de uma maneira maravilhosa e admirável, né? Que nós somos obras das mãos de Deus. Então essa palavra aí para você. E vamos lá começar a nossa live hoje: mitos e verdades sobre queda e quebra capilar. Gente, já vou contar aqui para vocês de antemão, porque eu ia deixar pro fim, mas eu não consigo. É que a gente está falando desse tema hoje, sobre os mitos e as verdades sobre queda e quebra capilar, que tem diferença, né? E na segunda-feira, às 14 horas, na nossa live de segunda-feira, nós vamos ter aqui um médico tricologista. Eu estou muito feliz com isso. Ele é daqui mesmo, da cidade de Itajubá. E assim, eu já tenho sempre indicado clientes lá para ele. Eu mesma já me consultei lá com ele. E na segunda-feira ele vai estar aqui falando com a gente sobre o que os hormônios, né? O que acontecem com os hormônios nessa época de pandemia, e que resultado isso traz para a queda capilar, e os tratamentos que a gente pode aí fazer para essa melhora. Então vamos aquecer aqui hoje. Aí olha só, nós vamos aquecer aqui. Eu não sou especialista médica, eu tenho conhecimento da parte capilar, um pouco de conhecimento ali um pouco mais de tricologia, mas esse doutor, ele é especialista. Então a gente aquece aqui hoje, e aí vocês vão ficar depois com muitas perguntas, e na segunda-feira vai ter muita pergunta pro doutor Ciro. Aí vocês vão mandando para nós, e a gente vai escrevendo aqui, anotando as perguntas, para que na segunda-feira a gente possa
fazer aí as perguntas para ele, que é especialista, hein? Que coisa maravilhosa. Então, na segunda, tá? Já tá convidado todos vocês. Convide aí as pessoas, né, que querem saber mais ali com um médico já, e manda as perguntas para a CIE, que na segunda a gente vai pedindo para ele aí responder para nós. Então, vamos lá. Olha só, eu não sei se você sabia que existe um ciclo natural, né, de nascimento, o nosso cabelo nasce, ele cresce, se estabiliza e depois cai, né? A gente fala das fases capilares, que tem a fase anágena, catágena, telógena, e já tem outras, tem a exógena e já tem outras fases do ciclo capilar, e essas fases são muito importantes. Então, eu não sei se você já percebeu que às vezes tem épocas do ano que o cabelo tende a cair mais do que em outras épocas, porque tem realmente essas fases. Tem pessoas que às vezes estão com uma queda capilar mais assim considerável, e às vezes é só uma das fases, que é a fase do despreendimento capilar, que a gente chama de telógena ou a exógena também, tá? Que é onde os fios caem, onde os fios se soltam e eles vão embora. Então a gente precisa muito saber, né, que existem esse ciclo natural, e que às vezes a gente tá aí colocando um monte de coisa na cabeça à toa, e pode ser um ciclo natural. Aí eu sempre aconselho as clientes aqui a prestarem atenção no quê? O nosso cabelo, se vocês tiverem pergunta enquanto eu tô falando, pode ir mandando as perguntas, que não tem problema, a gente vai respondendo aqui para vocês. Olha só, eu falo para as clientes aqui que a gente tem que observar o quê? O nosso cabelo, de acordo com estudos, ele pode cair aí até 150 fios por dia. Olha só, por dia. Então, ele pode cair uma quantidade considerável, você concorda? Mas eu falo para elas que a gente precisa observar assim. Eu tenho o cabelo mais curto, aparentemente, porque ele tem ali, né, o grau de encolhimento, então ele não é tão curtinho assim. Olha só, se eu esticar o meu cabelo, você vê que ele já tá em cima do meu ombro, mas eu solto ele, olha para onde que ele vai, né? Isso daqui é o padrão de encolhimento do cabelo cacheado. Então, quando o meu cabelo cai, eu estou lá tomando banho, lavando o cabelo, e cai aquela quantidade, se eu percebo que tá exagerada, o que eu faço? Eu faço mesmo. Eu estico esses fios, porque o meu cabelo já tem uma textura diferente, ele já tem um pouco ali de volume pela textura. Então, se ele cai todo emboladinho, parece que é um montão. Então, se eu estico esses fios... Vocês estão me ouvindo bem? Opa, hoje não tem eco, agora que eu percebi. Mas eu descobri, depois eu conto pra vocês o que foi. Então, eu estico esses cabelos. Se você estiver me ouvindo, dá um joinha pra mim, tá? Eu estico esses cabelos, tá? Eu estico esses cabelos para que eu possa observar se é uma grande quantidade mesmo, ou se é só um monte de fio por conta de estar tudo junto, parece que é bastante. Então, eu sempre aconselho as clientes a observar isso. Você já esticou lá, se o seu cabelo for longo, você imagina um cabelo bem longo, e aí quando cai, você embola, parece que é um monte, mas é um cabelo longo que juntou com mais uns cabelos e ficou um montinho. Então, a queda, a gente tem que observar isso, lembrando que pode cair até 150 fios por dia, certo? Ai, que bom, tá ouvindo direitinho, belezinha. Então, essa é uma maneira de você observar. Esticar ali o cabelo e ver se realmente é muito ou se era só volume de cabelo por conta de estar tudo junto. Outra maneira, né, de você observar é você observar a casa. Opa, eu tô acordando de manhã, meu travesseiro tá cheio de fio de cabelo, tem muito fio de cabelo caído no travesseiro. Se eu passo a mão assim, já cai cabelo na minha roupa, sai cabelo nas minhas mãos, pode ser uma queda um pouco maior. Nossa, agora eu tô andando pela casa e aonde eu vou, tô encontrando meu cabelo. E alguém lá de casa falou pra mim que tem muito cabelo meu caído pelo chão. Aí é motivo da gente já ter uma preocupaçãozinha maior, porque a queda capilar, ela pode ser natural,
Ela pode ser normal, né? Dentro aí dos 150 fios que podem cair por dia, mas ela também pode ser uma queda de se preocupar, de investigar, de procurar saber. Então a gente precisa sempre observar. Então essas regrinhas que eu falei são umas regrinhas fáceis que no dia a dia dá pra gente observar e ver se essa queda realmente tá exagerada ou não. E aí, eu falei pra vocês já que a gente tem esses ciclos, né, do cabelo de crescer, nascer, crescer, estabilizar e depois cair, né? Que são as fases capilares que dentro do mundo técnico, anágena, catágena, telógena, e tem a exógena e já tem uma outra aí também, umas outras aí, tá? Mas a gente falando, qual a diferença de queda e quebra? A queda capilar, geralmente quando o cabelo tá com queda, o fio solta. Alguém já observou que tem ali um moussezinho branquinho bem na pontinha? A gente fala que é o bulbo, né, do cabelo, saiu ali junto. É porque tem a matriz capilar que fica lá dentro. Porque como que acontece o nascimento do cabelo? A derme, ela se invagina na epiderme, que é a segunda camada da pele. A derme é a nossa primeira camada da pele. Então, ela se invagina, ela entra dentro a epiderme entra dentro da derme. E aí, ela dá ali ao início do ciclo, que vai lá na camada profunda. Aí, onde tem a matriz capilar e o cabelo começa a nascer. De uma forma simples assim, grosseira, explicando para vocês, tá? E aí esse cabelo começa a nascer. Então lá dentro aqui começa essa fase que eu te falei, que é a fase anágena. E depois esse cabelo vai saindo até que ele chegue aqui e saia para fora do meu couro cabeludo, né? E então ele sai aqui para fora. E aí o que acontece? Tem condições que afetam isso tudo e a gente vai falar disso hoje. Mas qual que é a diferença da queda e da quebra? A queda é isso que eu te falei. O fio sai, você olha para ele e tem lá ainda às vezes aquela partinha branca dele. A quebra, você já não vê isso. A quebra acontece muitas vezes, você vê pedacinhos de fio na sua roupa, né? Às vezes você passa a mão, sai aqueles pedacinhos de fio, seu cabelo é mais longo e sai pedacinhos de fio. Então isso já é uma quebra. Então já tem diferença ali da queda e da quebra. A quebra, ela é por processos externos. Tudo que acontece fora, aqui fora, ó, na haste capilar. Então pode ser uma química, né, uma química capilar que não foi bem colocada, que não teve ali um teste de mechas antes e não viu a resistência daquele fio, pode dar a quebra. O uso excessivo de ferramentas térmicas sem proteção, sem o cabelo estar adequadamente hidratado, batendo na tecla. Hidratação é vida para o cabelo. Se o cabelo estiver desidratado e eu fico lá fazendo química, usando ferramenta térmica, eu vou ocasionar ainda mais fraqueza para esse cabelo e ele vai quebrar. Então é normal ter uma quebra se eu não estou hidratando, se eu não estou cuidando e estou fazendo química e estou fazendo ali o uso de ferramentas térmicas. Que ferramentas térmicas que são essas? Chapinha, secador com uso direto no fio principalmente. Então a gente sempre fala que tem os protetores térmicos que fazem uma película protetora de isolamento do fio para que você possa usar secador, para que você possa usar aí uma prancha, né, para você sair no sol, né, até mesmo a passada de mão. Então, proteção para o seu fio. Então, a gente precisa pensar que a quebra, ela é um fator externo, então ela acontece aqui fora. A queda, ela já vem de dentro, porque ela já sai ali com aquele moussezinho branquinho ali, que é a parte interna do fio. Então, ela já é uma parte interna. Então, hoje eu vou falar algumas coisas com aí, ó, sem conhecimento profundo de nenhuma delas, mas que na segunda-feira nós vamos ter aqui o doutor, né, tricologista, um médico tricologista falando com a gente aqui na live de segunda-feira às 2 horas, e ele vai
falar mais profundo sobre isso. Então eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que são importantes da gente observar e que já vem de encontro com essa mensagem que eu trouxe do início, né? Que de uma forma admirável, de uma forma maravilhosa, nós somos formados, nós somos obras, feituras de Deus. Então o nosso corpo é do interesse dele também, mas ele deu para nós cuidar aqui na terra, então a gente precisa cuidar bem do nosso corpo. E o nosso cabelo, ele depende muito de como está a saúde do nosso corpo. Porque eu acho que algumas lives atrás eu falei sobre as irrigações, né? Os vasos sanguíneos, as ligações que tem com o couro cabeludo e como isso implica na saúde do fio de cabelo. Então, quando a gente fala da queda, ela ser um fator interno, a gente precisa preocupar no nosso corpo como um todo. E existem várias coisas que podem trazer aí essa queda de cabelo. E que você pode observar aí, você já ouviu alguém falar, ou você vai apontando aí para mim, tá? Se você já ouviu alguém falar, você vai apontando aí para mim, para que a gente possa... Porque tem que fazer sentido, gente. O que eu tô fazendo, trazer informação, trazer os convidados para falar, tem que fazer sentido. Porque a saúde do nosso cabelo, ela depende de N fatores. Então a gente precisa sempre observar. Se eu quero um cabelo bonito, se eu quero uma saúde, né, ali bacana, eu quero ter vigor, eu quero ter ânimo para colocar meus projetos para funcionar, eu preciso me preocupar com um todo. E quando eu falo um todo, eu até brinco assim, ó, não tem como separar. Às vezes as pessoas podem pensar, mas ela mistura lá a Bíblia e mistura lá o estudo do cabelo com o corpo. Gente, tem tudo a ver. Nós somos trinos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Tem como separar? Não, agora eu vou viver só no espírito. Aí eu não como mais, eu não tomo mais água, não tem jeito. Não, agora eu vou viver só no corpo. Aí então eu vou malhar, vou fazer boa alimentação, mas as minhas emoções não estão boas, o meu espiritual não está bom. Como é que eu vou ser completo? Então, para a gente ser completa, a nossa saúde precisa ser completa. Então, tudo isso que a gente tem feito, tem trazido aqui, é para que nós possamos ser mesmo pessoas aí completas, plenas, porque eu acredito na palavra, né? Plenitude. A gente tem uma plenitude de vida em todas as áreas, no emocional, no espiritual e no nosso corpo físico. Aí você me conta aí se faz sentido isso para você, se tá fazendo sentido isso aí. E olha lá. Então vamos lá. As condições que afetam tanto o crescimento como, né, aí a estabilidade dos nossos fios. Eu falei já para você das épocas do ano, que acontece às vezes de ter uma fase aí telógena e em épocas, estação do ano, e essa fase é maior. Então a queda, ela é maior muitas vezes. Vamos lá. Tem estudos que falam que no verão o cabelo tende a nascer mais, a crescer mais, nascer mais do que no inverno, né? Então quer dizer que no inverno, às vezes a gente tem ali uma queda, mas não tem tanto nascimento de fio. Que condições que afetam a queda capilar, né? Os hormônios. Então vamos falar um pouquinho aí. Os hormônios, eles tendo essa mudança, e vai ser já o tema. O doutor nem sabia que eu ia falar disso, hein? Mas o doutor segunda-feira já vai falar disso. Ele vai falar sobre as mudanças hormonais nesse tempo, né, de Covid, e o que elas acarretam ali na queda capilar e como tratar isso. Olha que faz tudo sentido. Então, realmente os hormônios, eles ficam com uma disfunção, né? E se os hormônios têm disfunção, tem mais queda capilar. Vamos lá, a alimentação, isso influi muito, né? O tipo de alimentação. Algumas doenças, né, que podem aí causar mais quedas de cabelo, tipo micose,
tá? No couro cabeludo. Até interessante, gente, olha só, a micose, os fungos não gostam só das unhas. Quando eles atingem o couro cabeludo, o estrago é bem grande. Por quê? Pode começar ali uma descamação no couro cabeludo e isso vir até ali uma queda considerável. Então, micose, a gente precisa sempre estar observando como está a saúde do couro cabeludo. Há algumas lives atrás, eu já falei sobre isso, que a saúde do couro cabeludo depende, a saúde do nosso fio depende da saúde do nosso couro cabeludo. Então, micose, se você observa aí que tem aí escamação no couro cabeludo, é bom você procurar um médico, é bom você procurar alguém que possa te orientar, às vezes ali um profissional preparado para te orientar para os primeiros cuidados ali, tá? Para você procurar um médico para você poder tratar essa afecção do couro cabeludo. Micose não dá só nas unhas, pode dar também no couro cabeludo e isso pode dar aí uma queda muito grande, tá bom? Outra coisa que acontece também, o estresse, né? Eu acredito que tenha tudo a ver ali com a mudança hormonal, quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais preocupado, principalmente, nessa situação que está vivendo todo o país, todo mundo, né? Vivendo com esse Covid, a gente acaba às vezes ficando preocupado, estressado, e isso também implica na saúde do fio e pode acarretar queda capilar. Então a pessoa que está aí tendo uma queda capilar considerável, já observou, tá caindo mais cabelo, o travesseiro tá com muito cabelo, o chão da casa tá com cabelo, observe o seu estado, o seu estresse, como tá, porque o estresse também pode fazer com que você tenha queda capilar. Olha aqui, a Cecília tá falando, nossa, que interessante, eu não sabia essa de micose. É verdade, a micose, Cecília, não gosta só das unhas não, viu? Ela pode ir também pro couro cabeludo, é uma afecção que pode ser encontrada no couro cabeludo, são fungos. O que é a micose? São fungos, e esses fungos podem proliferar no couro cabeludo, dar uma escamação capilar e acarretar isso em queda, se não tiver um cuidado rápido. Então a gente precisa cuidar. Essa semana eu estava até falando, hoje mesmo, falei com uma cliente essa semana e hoje eu estava falando com a Ariane. Então a saúde do nosso couro cabeludo é tão importante. Eu não sei se alguém aqui já observou, e algumas pessoas responderam a nossa enquete que foi agradecendo, vocês que têm aí respondido a nossa enquete, muito feliz, e isso é muito importante para nós, para que a gente possa entender o que precisa trazer mais aqui para vocês. Então, teve lá uma pergunta, você consegue ver se o seu cabelo é denso ou não? O que é um cabelo denso? É aquele cabelo que você olha aqui, gente, como essa pessoa tem cabelo. Você olha, você não consegue ver o couro cabeludo, porque a densidade capilar, ela é a quantidade de cabelo por centímetro quadrado da cabeça. Então o meu cabelo, ele é muito denso. Eu sou loura, viu, gente? Olha pra vocês verem que raiz loura, contando meu segredo aqui. Então eu tenho muito cabelo. Tem pessoas que você olha pro couro cabeludo dela e você já consegue perceber ali o couro cabeludo ali, você consegue ver, consegue ver o couro cabeludo sem precisar abrir assim. E essa pessoa tem menos densidade capilar. Então, a densidade capilar, tem aqui na nossa pesquisa, a maioria das pessoas tem muito cabelo, que não consegue ver o couro cabeludo. E a densidade capilar, às vezes não te deixa ver como está a saúde do seu couro cabeludo. Então você precisa abrir o cabelo e olhar. Tem couro cabeludo, essa semana mesmo aconteceu, não uma vez só aqui, mas umas 2 ou 3, que parece que vai tudo calhando assim para você falar, se é isso mesmo. E aconteceu umas 2 ou 3 vezes de pessoas com a elasticidade ali do couro cabeludo toda franzidinha. Quando o couro cabeludo está muito ressecado, está muito desidratado, e esse couro cabeludo começa ali a apresentar níveis de queda. Então a gente precisa pensar
que a gente precisa observar a saúde do nosso couro cabeludo, olhar se não está tendo muita escamação. Às vezes eu tenho uma escamação que ela às vezes acaba descendo, então eu tenho que cuidar com remédios tópicos aqui, né? Inclusive aqui a gente tem o hidratante tópico para o couro cabeludo com biotina, que ajuda muito nessa hidratação e nessa melhora da elasticidade, porque ele também tem a provitamina B5, então ela também é considerada cicatrizante, dizem que é um anti-inflamatório. Então, acreditando nisso, é muito importante fazer a massagem com um produto para o couro cabeludo, né? Então é importante a gente pensar. Aí a Cássia falou assim: eu sei cetoconazol, eu usei cetoconazol quando os meninos nasceram por causa de queda. Olha só, casos de queda. A Cecília falando: o couro cabeludo é esquecido por nós, risos. Ainda bem que temos a Elaine que nos ajuda com esse conteúdo top. Ai, Cecília, obrigada, lindona. A Cássia disse: tinha muito cabelo, mas depois da gravidez ele ficou fino, ou seja, menos denso. Olha só que interessante, Cássia. Até eu já vou falar a respeito dos hormônios. Quando a gente tem problemas hormonais, nós mulheres temos aí em grande escala o hormônio masculino, testosterona. E o testosterona, ele é responsável por um tipo de alopécia. Eu não conheço profundamente, mas eu tenho um conhecimento um pouquinho aqui e depois a gente pode tirar muito mais dúvidas com o doutor, tá bom? E aí, esse hormônio, o testosterona, que também é produzido em grande escala no corpo da mulher, ele se transforma num outro que chama dihidrotestosterona. E esse dihidrotestosterona, ele ataca o folículo capilar e faz com que a gente tenha ali uma rarefação de cabelo ou uma diminuição ali do fio, e esse fio fica miniaturizado, ele não consegue se desenvolver. Então é muito importante isso que a gente está conversando aqui sobre queda capilar, né? Que tem tudo a ver aí com calvície, tem tudo a ver com pessoas ficarem aí com tipo de alopécias. Por quê? Porque quando a gente observa, se a gente olha no início, a gente consegue correr e buscar ajuda. E esse hormônio masculino que é produzido na mulher, sendo transformado no dihidrotestosterona, ataca o folículo capilar, o que acontece? O cabelo diminui e tem mulheres que começam a ter uma queda assim bem grande. E já existe hoje remédios que os médicos, tricologistas, podem estar ajudando essas mulheres a resolver esse problema e não ter aquela rarefação que vai indo menos cabelo, menos denso, até o fim. Então, se a gente buscar ajuda e ele fazer lá todo o diagnóstico, né, que eles têm aquele aparelhinho que faz a análise ali do couro cabeludo, se esse cabelinho ali ainda estiver nascendo, tiver mesmo que for uma lanuginha ali no couro cabeludo, ainda tem jeito de resolver. Agora, se demora para procurar ajuda, se demora para procurar o médico, aí o que acontece? Acontece uma alopécia cicatricial, cicatriza ali aonde é a saída do cabelo e aí não nasce mais o cabelo naquele lugar. Então todas nós, quando percebemos, uma entrada diferente ou percebemos que estamos com uma queda considerável, às vezes deu falha em alguma parte do cabelo, é importante a gente procurar ajuda, porque se a gente procura ajuda no início, a gente consegue aí reverter esse quadro, não permitir que essa alopécia cicatricial aconteça e a gente ter aí o cabelo de volta, com volume, com bastante textura aí, tá? Então é muito importante isso que a Cássia colocou para a gente observar.
Então, tudo isso que a gente está falando é muito importante, né? Nós mulheres aqui temos o cabelo com uma moldura. Eu vejo mulheres que sofrem porque estão ali com muito pouco cabelo, tem essa preocupação. Então, a gente precisa sempre estar observando, gente, olhar para nós, né? Quando se faz aí as campanhas para câncer de mama, tudo isso, a gente quer bem longe da gente, a gente quer ter muita saúde, mas a gente precisa muito observar isso. A gente precisa olhar para o nosso corpo, ver como que está a nossa saúde, precisa sempre preocupar com a gente, que nós somos, olha, mulheres que precisamos estar firmes, fortes para continuar a vida. E aqui a Lu, linda, a Lu Maria Carioca, linda. Sabe que eu tenho notado, Elaine, que você a cada live está mais bonita. Conta pra gente o segredo. Ai, meu Deus, como assim? Amei, obrigada, viu, Lu Maria? Nossa, obrigada. Sabe o que eu acho? É que eu tô feliz, gente. Eu acho que esse encontro da gente com a gente mesmo, sabe, Lu Maria? De estar tudo bem com a gente mesmo, não que as coisas estejam perfeitas aqui fora, mas aqui dentro elas estão se resolvendo bem, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, quando eu venho nas lives falando do espiritual, nas quartas-feiras a gente traz sempre alguém aí, e na semana que vem tem uma psicóloga linda, maravilhosa, que eu amo, que vai estar com a gente também falando na quarta-feira, que a gente fala de autoestima, fala de decisão, fala de tantas coisas. E eu acho que é tudo isso, gente. Eu acho que tá vivendo um momento bom. Eu tenho amado o meu pós-40 e isso tem feito bem pra mim. Pode ser isso, viu, Lu? Mas obrigada aí pela observação. A gente gosta de receber elogios e fica muito feliz. Mas eu fiquei só um pouquinho vermelha. Então, voltando aqui, gente. Falando do hormônio, a gente falou, né? Então, que essas quedas hormonais são aí de preocupar. Ah, tá bom, Elaine, mas como que eu vou saber disso? Gente, a gente só vai saber disso procurando um médico, né? Os endócrinos, até mesmo um tricologista, quando você vai lá com alguma reclamação ali, eu tô com uma rarefação capilar, eu tô percebendo isso, ele vai pedir para você ali, depois do diagnóstico dele, os exames necessários, e você vai conseguir fazer os exames e ver ali as deficiências que está no seu organismo. Então, quando a gente consegue ver essas deficiências no nosso organismo, a gente consegue tratar e a gente consegue estar melhor, né? Esses dias eu estava falando pro meu esposo, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade com sono. Então eu preciso às vezes ter ali um remedinho natural, que eu já tomei ansiolítico, que é uma outra causa de queda, gente. É importante, os remédios também são uma das causas de queda. Então, pessoas aí que tomam remédios, ansiolíticos principalmente, eles dão problema na hora de fazer uma mecha, eles dão problema ali do cabelo ficar mais sensibilizado, tem diferença na resistência do fio e também queda capilar, né? Eu já tomei ansiolítico, hoje eu procuro tomar os naturaizinhos, só para dar aquela relaxada, porque eu já consegui trabalhar mais a minha mente, mais a minha alma. Então, mas a gente é mulher, né? Quando tá na TPM, não é assim? Fica tudo muito complicado. Eu sei que tem um monte de mulher aí. Acontece com vocês? Na época de TPM, tem alguém que fala assim, nossa, você tá insuportável? Porque comigo acontece, gente, que às vezes e sempre a gente pega o marido de Cristo, né? Pega ele pra, malhar ele um pouquinho, mesmo sem querer, né? É uma questão, às vezes, que você não observa, mas acontece. E aí, voltando aqui então, gente, outra coisa que eu sempre falo muito, acho que eu já falei esses dias algumas lives, pós-parto. Pós-parto também é um dos motivos, né, de queda capilar. E isso eu aprendi lá com o doutor, que vai estar aqui com a gente na segunda-feira, e foi muito legal que ele me explicou. Ele falou assim pra mim, olha só, quando a mulher tá grávida, ela tem um aumento de hormônio, um aumento ali das vitaminas, né? Porque ela tá ali dividindo tudo com o bebê. Então isso acontece de tudo ficar mais, tudo no positivo lá em cima. Então a fase telógena, que é a fase do despreendimento capilar, ela dá um tempo, ela para. Mas depois que
acontece do bebê nascer, a mulher ali já teve o bebê, essa fase ela vem e cobra aquela lá atrás que ela não veio, e aí tem uma queda maior. Então geralmente as mulheres pós-parto, elas têm uma rarefação aqui de cabelo, elas ficam com o cabelo tudo mais curtinho, né, porque vai crescendo os novos, porque sai um e já tá nascendo o outro, ainda bem por isso, né, e aí acontece desses cabelos, tá, caíram mais nessa região. E a Cássia falou ali sempre, sobra até para os filhos. E é verdade, Cássia, sobra para todo mundo, né? A gente não quer descontar em ninguém, mas nós mulheres temos essa fase aí que a gente precisa se controlar, se ajustar. Então, produtos químicos, igual a gente falou, né, inadequados, eles vão dar aí uma quebra capilar e às vezes aquele fio ali vai ficando com uma sequela e vem mais fraquinho também, acontece tudo isso. Olha só uma coisa que é muito importante, deficiência de proteínas, deficiência de ferro, biotina, zinco, tudo isso também pode dar queda capilar. E como que a gente sabe? Tem um estudo, gente, que é de uma faculdade coreana, se eu não me engano, acho que é da Coreia do Sul, se eu não me engano. Ela fala da síndrome do metabolismo. E esse estudo, ela fala assim, que pessoas com diabetes, hipertensão, obesidade, triglicerídeos alto, essas pessoas que têm essas doenças, elas têm ali um problema, que essas doenças lesam os vasos sanguíneos. E aí o folículo para de receber irrigação. Então ele também é atacado, acontece ali uma inflamação e aí isso dá muita queda. Essa faculdade, ela fez essa universidade, né? Ela fez uma pesquisa com 1.884 pessoas e ela descobriu nessa pesquisa que a maioria das pessoas que estavam com queda capilar tinham ali a hipertensão ou hipotiroidismo, hipertiroidismo, a hipertensão, a obesidade e o triglicerídeos alto. Então, olha só como que é interessante. Se eu já tenho, né, alguma dessas doenças, diabetes, que parece, né, pela pesquisa, a diabetes é ainda que acarreta mais queda, porque acontece dela fazer uma inflamação e por essa inflamação a queda capilar é mais extensa. Então, é muito importante. Se eu já tenho alguma dessas condições, hipertensão, obesidade, eu já tenho que me preocupar um pouco mais, porque isso eu já tenho que ir tratando, cuidando, para que eu não venha ter uma queda aí de surpresa e ter um problema maior, tá? Então a gente precisa sempre estar de olho na nossa saúde. Olha só o que a gente está trazendo aqui hoje, para nós ficarmos de olho na nossa saúde, que tudo tem ligação. E eu sempre falo assim, ó, para as clientes, que quando o nosso organismo precisa, um órgão do nosso corpo precisa de mais cuidado, com certeza cabelo e unha é o primeiro que vai ser ali cortado, ele é o primeiro que vai ser ali ficar sem muitos nutrientes, porque os outros órgãos que é para a nossa sobrevivência são importantes. Então a gente precisa pensar, então eu preciso fazer prevenções, eu preciso estar de olho na minha saúde, fazer aí os check-ups, né, para que eu possa ver. E se eu estiver tendo queda capilar, realmente fazer uma investigação, porque a investigação vai fazer com que eu trate essa causa e eu possa ter aí uma tranquilidade, porque nenhuma mulher quer ficar com queda de cabelo, ou com falha de cabelo, ou com problemas capilares. Outra coisa que essa universidade mesmo coreana tirou dessa pesquisa é que pessoas fumantes, né, elas têm aí mais tendência também a ter queda capilar. As toxinas do cigarro ali, do cigarro, acabam atacando também e ter aí essa queda capilar.
Outra coisa, deficiência de ferro. Então, a deficiência de ferro, né? O que é a deficiência de ferro? É que acaba acarretando numa anemia. E aí eu posso falar um pouquinho para vocês, porque eu já tive, né, vários quadros de anemia por conta de um problema no meu útero e que acabou acarretando aí queda capilar também, o cabelo fraco, o cabelo fragilizado, e às vezes eu não entendia por quê. E aí era tudo por conta da anemia. E a anemia, ela é responsável. O que é os glóbulos, né? Como que acarreta a anemia? Isso é uma desordem que, de acordo com deixa eu só ver aqui para você. A Organização Mundial da Saúde fala que 30% da população sofre com anemia, que é um dos males, assim, uma desordem mais comum no mundo. Mais comum no mundo é a anemia. Por quê? A hemoglobina, que é a proteína presente nas células, ela é responsável por transportar o oxigênio. E quando acontece isso, acaba tendo essa oxigenação diminuída. Então, a irrigação ali dos vasos capilares acaba sendo diminuída e acaba acontecendo mais queda capilar. Então, a gente precisa muito observar. Queda capilar não tem a ver só se eu fiz uma química, meu cabelo está caindo. Não, tem a ver com muito mais com a nossa saúde interna do que com as coisas que nós fazemos externamente, tá? Outra coisa que acontece muito, né? Um dos sintomas da anemia, gente, é a palidez, a fraqueza. Nossa, eu sentia muita fraqueza, muita dor nos meus joelhos, era muito cansaço, o coração disparar, tá? Meu coração, assim, disparava muito. Às vezes eu tava fazendo uma coisa leve, coisa que a gente fala, nossa, aqui não tem nem cansaço nenhum. Mas a anemia acarreta isso. E a queda capilar vinha mesmo. Então, a gente precisa pensar. Uma outra coisa que dá muito, né? A gente vê aí nas pessoas fazendo tratamentos para câncer. A imunidade cai, ela faz ali as quimioterapias, né? O remédio, além de ser muito forte, também tem a baixa na imunidade e tem queda capilar. Então, a imunidade baixa também, ela traz aí a queda capilar. Febres muito altas, ocasionadas por alguma doença no organismo, depois de 7, 10 semanas, pode acarretar aí em queda capilar. Então, a queda capilar, ela vem por várias coisas. Então, a gente precisa pensar sempre que nós temos que estar de olho na nossa saúde. Outra coisa, o ovário policístico, né? Pessoas aí que têm ovário policísticos. Lembra que eu falei do nível de testosterona, que dá lá aquela alta nas taxas de testosterona, porque também no nosso corpo produz esse hormônio masculino em larga escala, e acontece dele aumentar e atacar ali, virar o dihidrotestosterona, atacar o folículo e ter a miniaturização do fio. Então, o ovário policístico também acarreta. Acontece de nascer mais pelos no corpo, de ter um ciclo menstrual aí desregulado, mas também acontece de ter queda, tá? Então pode acompanhar também a queda. É regra? Todo mundo que tem diabetes vai ter queda capilar? Todo mundo que tem isso vai ter isso? Não, gente, não existe regra. Por isso que a gente está tendo aqui uma orientação e todo mundo que tiver uma queixa, né? E aqui mesmo a gente faz muito isso, a cliente chega queixando, olha, eu tô com uma queda, e a gente faz uma investigação, olha, aqui a gente pode tratar isso, isso e isso, mas você deve procurar um médico responsável para quê? Um médico, né, especialista para te ajudar. Então a gente também pensa nisso. E olha só, na nossa pesquisa, na nossa enquete, 76% das pessoas, elas estavam com problemas de queda e apenas 24% com problemas de quebra. Então quer dizer que a queda, ela tem uma alta. E aí a gente teve uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta aqui. Tá. Olha só, tem uma pergunta aqui que fala assim, ó: os shampoos para queda realmente ajudam?
né? Uma perguntinha que fizeram para nós. Os shampoos para queda realmente ajudam? Sim, os shampoos ajudam sim. Por que eles ajudam? Porque se o problema for no seu couro cabeludo e você usar um shampoo específico para aquele momento, para aquela situação, eles ajudam. Agora, o shampoo para de ter queda capilar? Não, isso não, né? Isso depende do que está acontecendo no organismo. É uma queda por hormônios, então eu vou ter que fazer ali, ir no médico, né? Um ginecologista que venha me ajudar, um médico que venha me ajudar a regular isso. É vitamina? Então eu vou precisar repor essa vitamina. Aí é um médico que vai me receitar, que vai me orientar, que vai me passar tudo isso. Os shampoos, ele ajudam se a queda for por oleosidade, né? Se a queda for, então eu tô aqui com um ressecamento do meu couro cabeludo, eu troco de shampoo, ele pode ajudar a melhorar sim, tá? Nesse caso, o shampoo vai ajudar. Lembra, gente, que todos os produtos que a gente usa no nosso cabelo, que eu sempre falo, o nosso cabelo é uma célula morta, ó, não tem vida aqui, tem vida lá dentro. O cabelinho que não saiu aqui para fora, ele tem vida, mas esse daqui de fora, ele não tem mais vida. Então, o cabelo que tá aqui fora, ele é uma célula morta que depende de cuidados externos. E o cabelo que vai nascer, ele depende dos cuidados internos. Porque se eu percebo que o meu cabelo tá com uma fraqueza e eu não vou cuidar dele, aquele que tá vindo lá vai vir doente também. Então, se eu cuido internamente, o cabelo vai vir mais resistente. Agora, esse daqui, que é uma célula morta, ele depende do que eu faço aqui fora. Ele depende das condições aqui externas. Então, eu preciso usar máscara de tratamento, eu preciso fazer uma boa higienização do couro cabeludo, eu preciso fazer ali um condicionamento legal, fazer uma finalização para eu proteger esse cabelo. Eu preciso fazer reposições, porque quando eu faço uma descoloração, uma coloração, eu tô aí tirando os nutrientes do meu fio. Então eu preciso fazer a reposição desses nutrientes, porque nada do que eu comer, nada do que eu fizer internamente vai ter efeito nessa parte aqui, que já tá aqui fora. Tá? Deixar assim sempre claro, essa parte que tá aqui fora depende do que eu faço por ela, da minha execução, ó, pôr a mão na massa e cuidar. Mas a parte interna depende da minha saúde, depende de como eu estou. Então eu preciso sempre pensar nisso. Então eu vou sempre bater na tecla com vocês, que nós precisamos cuidar da saúde do nosso corpo, porque isso também implica na saúde do nosso fio. Então, ó, temos produtos para cuidar de couro cabeludo ressecado? Existem no mercado, sim. Couro cabeludo ressecado tem tônicos, tem shampoos aí, hidratantes, tem outros que são para cabelos oleosos, que a glândula libera mais óleo. Então tem N produtos, mas os produtos não vão sozinho para o meu couro cabeludo e nem vão sozinho, né, os remédios para dentro, as vitaminas para dentro. Eu preciso agir, certo? Eu preciso agir. Então, ó, bora ser como a Cecília fala, mulheres fazedoras que vão para cima, correm atrás, fazem o que tem que ser feito para obter resultados extraordinários. Então, o cuidado com você, a sua saúde está em dia, o seu cabelo vai agradecer, a sua família vai agradecer, porque pensa, gente, uma pessoa que não está bem, que está com uma anemia, está cansada, ela está desanimada, está fadigada, ela vai ter ânimo para cuidar da família, vai ter ânimo para cuidar de alguém? Não vai. Pensa numa pessoa ali que está cansada ou com uma obesidade muito alta, ela já não tem muitas condições de andar, de correr, vai conseguir brincar com o filho, correr com o filho? Ela não vai, né? Então a gente precisa pensar na gente com todo amor. Lembra daquela palavra que a gente iniciou, né?
que nós somos feitos de uma maneira maravilhosa, admirável, nós somos formados. Então, existe perfeição em nós, mas Deus deu o corpo para nós, Ele deu a alma para nós, o espírito para nós, para que a gente cuidasse de tudo isso. E para que eu tenha uma vida plena, para que eu tenha uma vida legal, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser muito bem cuidada. E para eu ter um cabelo bonito, um cabelo saudável, eu preciso também cuidar desse cabelo. Então essa é a ideia que a gente sempre está tendo, de trazer para vocês sempre coisas aqui que façam vocês pensar, façam vocês ter ideias para agir, para que vocês possam viver melhor. Porque eu acredito para mim e acredito para vocês que tem uma plenitude de vida, que tem uma vida abundante. Eu acredito que tem história de relacionamento bom entre casal, entre mães e filhos, mas para tudo isso a gente precisa lutar. Olha, e como lutar? E nunca desistir de lutar, porque eu falo assim, ó, que tudo que entrega para Deus a gente não perde, tá bom? Então tudo que você faz, você coloca diante de Deus e você age, porque não adianta a gente cruzar o braço e ficar esperando as coisas acontecerem. Ah, Elaine, eu quero um cabelo maravilhoso, mas eu fico lá, eu não posso cuidar dele no salão? Então quando eu puder eu vou ter. Não! Você pode cuidar dele na sua casa. Você pode adquirir aí para você hábitos diferenciados para você cuidar do seu cabelo. Eu não posso ir na academia. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou chegada em academia, né? Já fui em academia, mas não é muito meu perfil estar numa academia. Mas eu, sempre que eu posso, faço exercício em casa, né? E fazer exercício em casa faz bem, porque o exercício físico ele não faz bem só para o corpo, não é só para emagrecer, mas ele faz bem para a mente, ele faz com que o nosso corpo entenda que a gente está colocando ele ali para produzir, para ele fazer alguma coisa. Então a gente precisa pensar, tá? Então eu sempre posso achar soluções simples. Eu ouvi uma coisa que eu gravei muito, que é o seguinte: nós temos que ser pessoas simples, por quê? A sofisticada demais, aquela pessoa, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, aí eu vou ser feliz. Ela muitas vezes não vai chegar lá, porque ela não vai produzir para isso, porque ela é muito sofisticada, ela fica esperando as coisas acontecer. A pessoa muito simplória, que é aquela pessoa que fala assim, vamos levando a vida de qualquer jeito, tá bom assim, não esquenta a cabeça não. Ela sempre vai fazer mais ou menos e nunca vai de verdade estar satisfeita, né? Porque ela sempre vai reclamar, ela vai ser uma pessoa reclamona, pode notar isso. Mas a pessoa simples, é muito incrível, né? Quando a gente vai aprendendo com a vida e aprendendo com as pessoas. A pessoa simples é aquela pessoa que ela fala assim, olha, eu não tenho ainda daquele jeito que eu quero, mas eu vou usar o que eu tenho hoje e eu vou cuidar da casa que eu tenho hoje, e o nosso corpo é nossa casa, tá bom? Vou cuidar da casa que eu tenho hoje, vou fazer com o que eu posso hoje e quando eu tiver mais, eu também vou fazer melhor. Então a pessoa simples, ela sempre vai ter resultado, ela é uma pessoa produtiva, ela é uma pessoa que usa o que ela tem, que faz do jeito que ela pode naquele momento com o melhor. Eu sempre falo que o feito é melhor que o perfeito, mas não mal feito, né? Então a gente precisa pensar desse jeito. E é isso que eu quero ver todo mundo aí comentando, que tá tendo resultados na vida porque foi para cima. E nada depende dos outros, tudo depende de nós. Os nossos resultados de hoje, né? Tem um coach que fala muito isso, que eu gosto de ouvir. Ele fala assim, tudo que eu tenho hoje, todos os meus resultados hoje são responsabilidade minha, é culpa minha, é o que eu fiz, o que eu estou vivendo, né? Então a gente precisa pensar nisso. Então o que você está vivendo hoje é responsabilidade sua, então viva da melhor maneira para que você possa colher coisas boas no futuro, para você, para os seus filhos, para sua família, né? Para as pessoas à sua volta, porque eu falo que quando a gente está bem, não importa o que esteja acontecendo, a gente sempre vai estar bem, porque a gente está bem, gente, não é pela coisa externa, é
pelo nosso interno, pelo que a gente acredita, pelos nossos valores, pelas coisas que a gente pratica, que a gente confia naquilo. E lembra, né? A confiança, ela sempre terá recompensa. Então, hoje ficou aí para você, né, essas mensagens aí sobre queda capilar. Tem aí também problemas intestinais que podem dar aí, gente, também queda capilar, tá? O sistema digestivo, não fazer a absorção dos nutrientes necessários, pode dar aí um problema intestinal e pode também acarretar em queda capilar. Então, o nosso cabelo depende da saúde do nosso corpo. Então, essa live de hoje é pra gente pensar: como está a saúde do meu corpo? Será que a minha queda capilar não está revelando aí que o meu corpo está precisando de alguma coisa? Talvez dormir melhor, talvez comer melhor, talvez exercitar o meu corpo, talvez procurar um médico aí, fazer um check-up. Então vamos pensar dessa maneira. E essa live fica salva por 24 horas. Então você pode aí mandar para alguma amiga que você acha que seria beneficiada de ouvir a gente falar aqui hoje sobre queda capilar e tudo que implica isso. E também aproveitando mais uma vez para falar que na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai estar aí com o Dr. Ciro Perches, que vai estar falando aqui com a gente sobre as disfunções hormonais nesse tempo de Covid, como isso replica em queda e os tratamentos para tudo isso. E eu convido você para estar comigo e, por favor, convide mais pessoas, porque tudo isso só faz sentido se estiver tendo mudança na vida de alguém. E é isso que a gente espera. Então, se tiver mais alguma pergunta, você pode mandar aqui para nós. Se fez sentido para você, manda um joinha aqui para mim, que eu vou ficar muito feliz. Se você não quiser, se você tiver depois alguma dúvida, pode mandar também no direct aí da CIE, que a gente vai estar respondendo você. E mais uma vez, eu quero agradecer por vocês responderem as nossas enquetes e dizer que a gente vai estar sempre ali colocando enquetes para que a gente possa trazer conteúdos que realmente façam sentido. Porque tem que fazer sentido, não é verdade? Tem que fazer diferença na nossa vida. Então eu tenho certeza que hoje alguém aí saiu beneficiado de ouvir alguma coisa que a gente falou. E eu já quero deixar aqui um beijo, porque o Instagram daqui um pouquinho já vai derrubar a nossa live. E eu quero deixar um beijo para você e agradecer, né, a sua companhia aqui junto comigo nessa live, a todas as pessoas que entraram aqui um pouquinho e ficaram com a gente. Todos esses comentários aí, muito obrigada, gente. Um beijo no coração de todas vocês e bora pra cima, mesmo que sendo simples, porque o simples tem resultados, são pessoas produtivas e é isso que a gente quer ser, pessoas produtivas que façam a diferença e também vivam aí uma vida muito boa, muito agradável, independente do que eu tenho aqui fora, mas essa vida agradável ela tem que vir de dentro. Então um beijo no coração de vocês, até segunda-feira na próxima live.